Vitória, Corinthians, Cruzeiro eliminados. Muitos clubes classificados apenas para os playoffs. Bahia, da Libertadores, também foi para a Sul-Americana. O vídeo de hoje é sobre essa situação. Terminada a fase de grupos da Libertadores, terminada a fase de grupos da Sul-Americana. Em que nível os clubes brasileiros estão nesses torneios continentais? Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não esteja inscrito. Novamente, espaço aberto nos comentários. Vamos embora falar, porque esse tópico ele é muito presente na mídia desde o começo desse ano. O Brasileirão de 2024 classificou 14 clubes para a Libertadores e Sul-Americana. Ou seja, praticamente, ou você disputa uma competição internacional ou você é rebaixado. Apenas 2 clubes não se classificaram para a Sul-Americana ou Libertadores e também não foram rebaixados. E essa quantidade grande de vagas abriu uma certa discussão, principalmente na internet, mas também na TV fechada, sobre se não é exagerado essa quantidade. Porque realmente é um número muito grande. E aí a conversa é sobre a gente divide mais e equilibra mais o torneio, mantém como tá, porque as outras federações não têm campeonatos tão fortes, né? Complicado também de você tirar vagas do Brasil e pensar em dar vagas para Bolívia, para Venezuela, que tem torneios muito mais fracos do que o nosso. E também pensar que a nossa discrepância de vagas em relação à Argentina, ela não é tão grande. A questão é que o Brasil venceu as últimas competições, então sempre é somada mais uma vaga. Então, vamos lá. 14 clubes foram classificados para as competições continentais desse ano. Dentre os times que foram para a Libertadores, o Corinthians foi eliminado ainda na pré e caiu para a Sul-Americana. Então a gente passou a ter uma divisão de 7 clubes na Libertadores e outros 7 clubes na Sul-Americana. A gente tinha um favoritismo de 2 lados. A gente tinha favoritismo em ambas as competições. E apesar dos clubes terem avançado em maioria na Libertadores, a situação na Sul-Americana não foi tão fácil, mas eu vou deixar a segunda competição para falar um pouco depois. Eu vou começar pela Libertadores, por quê? Na Libertadores, a gente teve equipes melhores com desempenho melhores, porém nem todas. Entre os clubes brasileiros, eu posso começar pelo Palmeiras, que fez uma campanha excelente, mais uma vez com o Abel Ferreira, a melhor campanha da fase de grupos, 18 pontos em 6 jogos, campanha invicta, só de vitórias, e a última, uma goleada por 6-0 contra o Sporting Cristal, que foi marcado até mais pela despedida do Estevão ao Allianz Parque. Ele ainda joga contra o Cruzeiro, joga o Mundial e depois parte para jogar pelo Chelsea. Outro time também que eu não acho que teve uma vida tão difícil é o São Paulo. O São Paulo que, diferente do Palmeiras, não teve um bom desempenho, tá? Mas conseguiu vencer muito mais do que vence no Brasileiro. Claro que a gente pode questionar aqui sobre algumas partidas, alguns jogos contra a Jazz, contra a Aliança Lima, que a gente viu faltar demais. São Paulo vencia até pela fragilidade do adversário, mas a equipe se classificou, 14 pontos, primeiro lugar no grupo. E só abrindo um adendo sobre o São Paulo aqui, um caso da última partida contra a Jazz, que é a xenofobia dos brasileiros, dos clubes brasileiros, dessa vez não feita por um atleta brasileiro, sim, o Bobadilla, que é paraguaio, que falou que o Navarro é um venezuelano morto de fome, e assim, gente, não tem espaço. Eu acho engraçado esse pessoal aqui, que bate muito no racismo dos argentinos, do Uruguai, que seja, e passa pano pra xenofobia. Vi muita gente falando, o São Paulo já falou o que aconteceu, ele pediu desculpa, a vida segue. Não, gente, é um crime. Então, se a federação venezuelana quiser seguir adiante, quiser pedir alguma pena ao atleta, tem todo o direito. E que isso aconteça. Porque se o São Paulo não tomar vergonha na cara de simplesmente rescindir o contrato pelo que foi feito em campo, que parece que não vai ter, que enfim, a consequência venha a partir da Federação Venezuelana junto à FIFA. Mas bem, tirando o Palmeiras e São Paulo, eu vou dizer para vocês que a vida não foi fácil para ninguém. É claro que
tem equipes favoritas, que a gente acreditou que passaria, como por exemplo o Flamengo. O Flamengo, ao meu ver, não estava em um grupo difícil. É claro que tem a LDU, e assim, terror dos brasileiros, principalmente quando se joga no Equador. Tinha o Central Córdoba, time argentino nunca é fácil de jogar, mas o Flamengo pecou demais. O Flamengo teve dificuldade para acertar o gol e para vencer o Táchira. Importante ressaltar que até o gol do Léo Pereira estavam se classificando LDU e Central Córdoba. Então o elenco forte que o Flamengo tem, com o investimento que é feito, não pode só ficar ali na última rodada disputando vaga. O Flamengo tem total capacidade, tinha total capacidade de liderar esse grupo. No máximo um revés contra a LDU fora de casa, que eu acredito que até parte da torcida esperava. Agora, você ter deslizes contra o Córdoba, você quase tropeçar contra o Táchira, que não tinha nem pontuado na fase de grupos, é complicado. A gente sabe que o Flamengo tem mais altos do que baixos, a campanha muito boa no Brasileiro, acabou de vencer o Palmeiras por 2-0 fora de casa num jogo muito bom da equipe rubro-negra, mas na Libertadores esses pecados, esses pontos perdidos podem deixar o time de fora muito fácil, né? Indo agora para um grupo de dois brasileiros, Inter e Bahia, se eu acho que o grupo do Flamengo, o grupo do Palmeiras, o grupo de São Paulo, grupos fáceis, Inter e Bahia se colocaram na pior condição possível. Um grupo com o Nacional do Uruguai, Tradicionalismo, e um grupo com o Atlético Nacional de Medellín, também já bateu em finais de Libertadores. E desse grupo, as maiores reviravoltas, né? O Inter, que por boa parte da competição estava ali no segundo e terceiro, terminou líder, e o Bahia acabou caindo para os playoffs da Sul-Americana, e enquanto o Atlético Nacional pegou a segunda vaga e o Nacional empatado com o Bahia acabou na última colocação. Acho importante dizer que equipes em níveis diferentes. O Inter já figura há um tempo em brigar pelo título de alguma coisa. E o trabalho do Roger Machado não está em um bom momento. Ele começou muito bem, fez um estadual muito bom e de lá só caiu. Parece que o Roger não está sabendo enfrentar essas equipes de outros países e às vezes ele não sabe enfrentar nem a equipe daqui. E é complicado porque parece que todo o trabalho do Roger ele é esgotado muito rápido. Ele tem uma ascensão muito veloz, ele alcança o seu auge muito rápido, mas ele desacelera de uma maneira que é difícil tentar uma reação. Então o Inter avança para as oitavas de final sem muita confiança de que vai seguir na competição e com muita contestação da torcida sobre o trabalho do treinador. Enquanto o Bahia, eu sei que tem muita essa questão do trabalho do Ceni fazer pouco, fazer mudanças muito óbvias e tal. Mas eu acho que um pensamento bom sobre o Bahia é: o Bahia voltou para essa Libertadores 35 anos depois da última vez que disputou. O Bahia estava num grupo muito difícil. O Bahia é um time em evolução, tanto financeira, por conta do Grupo City, como técnica. A ideia é que o trabalho do Ceni evolua, que o time melhore, que o clube, exatamente por ter mais dinheiro, contrate jogadores melhores. Então, assim, eu esperava o Bahia classificado? Esperava. Confesso que sim. Mas até uma fala da Clara Albuquerque, que é correspondente do TNT, torcedora do Bahia, que eu concordo muito não é uma surpresa, não seria uma surpresa ver o Bahia liderar esse grupo, não seria uma surpresa o Bahia em último lugar. E eu acho que é muito essa ideia aqui. Foi um grupo muito próximo em pontos. O Inter liderou no final com 11 e o Nacional terminou com 7. Então só uma diferença de 4 pontos, que a gente viu em poucos grupos dessa Libertadores. E aí, partindo para os dois últimos classificados, o Botafogo teve uma vida não tão fácil no começo, mas terminou muito bem contra a Laú. Né? O Ancelotti conseguiu ver um bom jogo da equipe do Paiva, que eu acho que inclusive é a melhor partida taticamente do Paiva no Botafogo. Tá? Mostra uma evolução que eu gostei de ver. O Botafogo jogou muito bem. Mostra que o Igor Jesus está muito no radar da seleção brasileira, enquanto o Fortaleza, que é um time que não passa uma situação, não vive um momento fácil no brasileiro, conseguiu avançar em segundo, muito pela sorte do clube.
Porque um jogo vergonhoso contra o Racing fora de casa, que o Davi Luiz foi o melhor em campo e depois a equipe começou a sofrer um gol aos 94 minutos, e a sorte é que o Bucaramanga não conseguiu pontuar. Acabou perdendo de 1-0 no último confronto. Porque a bola jogada do Fortaleza e os resultados que o Fortaleza obteve nessa Libertadores foram muito fracos. Mas enfim, como a situação não é fácil nem no Brasileiro, você até entende essa vida difícil na Libertadores. Resumindo o que aconteceu na Libertadores, clubes avançaram. Talvez São Paulo e Palmeiras numa vida fácil, Botafogo no final conseguiu um resultado legal, Bahia eliminado pela Sul-Americana, mas o resto, gente, o resto que classificou, assim, sem nenhuma expectativa, talvez o Flamengo cresça, obviamente, mas assim, sem nenhuma expectativa de melhora. A temporada do Fortaleza não é boa, o trabalho do Roger no Inter não é bom, ou seja, é difícil pensar que esses clubes podem dar trabalho em fases adiante, e agora partindo para a Sul-Americana, que é onde o Bahia caiu, nós tínhamos 7 representantes na Sul-Americana, e eu acho que é onde a vergonha aumenta. Na Libertadores eu não quero taxar como vergonhoso, porque todos classificaram para algo. Na Sul-Americana não tem condição. Dos brasileiros, apenas o Fluminense liderou o grupo. Olha que é um Fluminense que não começou bem o ano. Eu falei muitos vídeos aqui do trabalho ruim do Mano, do quão mal o Fluminense jogava, de até uma possível briga contra o rebaixamento. No final, o Renato Gaúcho falou que o que ele foi pedido é a classificação na Copa do Brasil, brigar por segundo brasileiro e avançar na Sul-Americana. Isso ele está conseguindo. Não importa alguns jogos bons, alguns jogos ruins. Contra o Once Caldas, a bola entrou, Fluminense classificado. Em primeiro lugar no grupo. Em segundo lugar, eu já acho que começa a lista de vergonhas dessa competição. A começar pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tinha a fácil situação de precisar apenas vencer o Cienciano em casa. O Atlético não conseguiu. O Atlético foi 1-1 contra o Cienciano. O Cienciano chegou aqui no Brasil e foi treinar em campo de futsal 7. O Cienciano não tem um elenco melhor que o Galo nunca. Mas o trabalho do Cuca é tão pequeno, é tão inexpressivo perto do que esse Atlético pode jogar, que eu já acho que é a primeira vergonha. O Atlético precisa jogar mais bola. Saiu o Paulinho, saiu o Zarate, saiu. Mas o Atlético tem um bom time, gente. E é preciso ressaltar a questão do Cuca. Porque eu quero saber até quando o Cuca ele vai ser mais defendido ou por uma história no Atlético, ou por uma bandeira de aqui a gente é contra, não sei o que, não sei o que lá. Não quero entrar muito nessa questão. E os trabalhos ruins dele, Palmeiras, São Paulo, a última passagem do Santos, isso vai ser esquecido. Do Atlético Paranaense, que ele largou simplesmente. O Cuca teve um trabalho bom no Galo em 21, quando conquistou o Brasileiro. 2021. Mas o trabalho do Cuca foi ali. O último trabalho do Cuca decente foi esse. E se a gente pensar num outro decente, talvez a gente fale do Santos 2020, beleza? Final de Libertadores e tal. Antes disso a gente não acha, gente. Antes disso a gente não acha. É só discurso pra você defender um certo público de torcedores. É um discurso que a diretoria pode se utilizar. Porque nenhum trabalho do Cuca dos últimos anos progrediu. E esse do Atlético dá sinais de que vai ser a mesma coisa. A hora, assim, de entender que não dá pra confundir gratidão com não, vamos manter esse cara nesse cargo pelo tempo que ele quiser. Até porque é um cara que não tem muito respeito a isso também. Mas enfim. Outras vergonhas na Sul-Americana, vamos lá. Também classificado como segundo, o Grêmio, que eu até entendo que teve um problema de montagem de elenco, mudança de treinador. Eu acho que o time, não que o time jogue muita bola, não joga muito mal. Mas eu entendo que tenha mais um conceito de time com o Mano do que com o Quinteiros, e que não dá para fazer muita coisa. Só que as atuações do Grêmio na Sul-Americana também são vergonhosas. Contra o Godoy, contra o Sport, cara, o time demora tanto para simplesmente abrir o placar contra equipes fracas. O Grêmio pode não ter um bom time para brigar no cenário nacional. O Grêmio pode ter perdido o que mais se segurava, que é a identidade copeira. Mas o Grêmio não pode demorar tanto
e não pode errar tanto a ponto de não passar em primeiro nesse grupo. O time do Grêmio é muito melhor do que o Godoy Cruz. E o outro time brasileiro que ficou também em segundo lugar é o Vasco. Que assim, apesar de um momento feliz final, que é a vitória contra o Melgar em São Januário, que eu acho que é muito pelo quanto o Diniz pode salvar esse time, a campanha do Vasco nessa Sul-Americana é horrível. A postura do Vasco, quanto o Melgar fora de casa, quanto o Porto Cabelo fora de casa, é dois times extremamente fracos, dois times que não têm capacidade de marcação alguma. Isso foi visível nos jogos de São Januário. É uma postura porca de certo nível. Não existe você recuar, não existe você errar tanto contra times tão fracos. Não que o time do Vasco seja muito forte, muito pelo contrário. O elenco do Vasco está longe de ser muito bom. Mas o elenco do Vasco tem muita gente competente. E a gente viu isso tanto no primeiro tempo contra o Melgar, fora de casa, quanto no primeiro tempo quanto no jogo contra o Melgar em São Januário. Esse desempenho da equipe do Diniz, que também não foi ruim contra o Lanús, mas enfim, dado mais tempo de trabalho nesse jogo contra o Melgar, esse desempenho do Diniz diz o que o time podia ter sido por toda a fase de gol. E talvez até se classificar em primeiro. Desses times aqui que eu falei em segundo, talvez o Vasco foi o que talvez mais esperava terminar na segunda colocação. Mas não tomando goleada do Porto Cabello, não terminando essa fase de grupos com saldo zero. Mais vergonhoso do que isso, são clubes que nem se classificar conseguiram. E são 3. A gente tinha 7 classificados para a Sul-Americana, um avançou em primeiro e 3 já se dividiram na competição. O Cruzeiro foi o primeiro a ser eliminado. O Cruzeiro, eu acho que ele passa por um momento muito até semelhante ao Fortaleza, que, como a situação não era boa antes do Léo Jardim chegar, foi difícil pontuar. E ainda que o Léo Jardim tenha arrumado uma equipe boa para o brasileiro deu prioridade, a Sul-Americana ficou um pouco de lado, não conseguiu render muito bem, e o Cruzeiro foi o primeiro brasileiro a ser eliminado. O Vitória também não passa por um momento melhor na situação nacional, também não passa por um momento bom na situação continental. Também caiu, foi para terceiro colocado. E muita gente está achando o Vitória como vergonha, mas apesar de eu achar essa quantidade de brasileiros caírem na fase de grupos como vergonhosa, eu não sei se o Vitória propriamente é, exatamente pela falta de qualidade do elenco. Mas com certeza a vergonha fica pelo Corinthians. O Corinthians foi para Libertadores, caiu na pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana e sofreu contra o time reserva do Huracan. O Corinthians não criou contra o time reserva do Huracan. O Huracan foi pro time reserva, que já estava classificado. Por um momento ou outro, só 2 titulares estiveram em campo. E o Corinthians não fez nada. E aí vem uma parte da torcida falar que não, mas o trabalho do Ramon Dias é melhor que o do Dorival. Não é. O trabalho do Ramon Dias foi quem começou esse desempenho tão pífio da equipe na competição. Inclusive, o trabalho do Ramon Dias eliminou o Corinthians da Libertadores. Não tem como defender, gente. O elenco precisa ter a vergonha na cara e também desempenhar mais. Porque senão vai ficar nessa de troca treinador e o elenco que não é grande coisa não desempenha. O Corinthians não dá para viver só de grandes atuações do Hugo. O Corinthians não pode viver só de bons momentos do Roberto, que agora sentiu, tá lesionado. O Corinthians não pode viver de um possível estrelismo, que já não acontece faz um tempo, do Memphis. O Corinthians precisa render mais. Não tem condições do Corinthians, com as dívidas que tem, por conta dos jogadores que tem e tiveram nesses últimos anos, só ser terceiro colocado na Sul-Americana. Chegou longe ano passado. Por que não repetiu? Com todos os problemas que o Corinthians tem hoje, o Corinthians não tinha no passado. É claro que hoje tem uma tensão, por conta de impeachment, de um presidente que faz um discurso inteiro sobre renúncia e não renuncia, para acabar com a vida de qualquer jornalista. Mas a questão financeira do Corinthians não é boa, não é de agora. E o elenco do Corinthians pode não ser mil maravilhas, mas está muito longe de ser ruim ou de terminar uma Sul-Americana atrás de Huracan, atrás de América de Cali. Mas bom, de 14 clubes que eu falei lá no começo, 3 eliminados. Somos 11 que seguem
nas competições continentais. O sorteio da Libertadores ainda vai acontecer, mas o sorteio da Sul-Americana, que não é tão um sorteio assim, né? E dos playoffs já está definido. Eu vou deixar aqui na tela uma artezinha para vocês, mas eu vou ler aqui também que os jogos serão Aliança Lima e Grêmio, Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro, Independente Del Valle e Vasco da Gama, e por fim, Bahia e América de Cali. Acho que por isso aqui ninguém vai ter vida fácil. O Atlético Mineiro, por teoria, tem um time mais fraco a ser enfrentado. Talvez Bahia e Vasco, mais o Vasco, enfrentam níveis mais próximos. Só que a campanha do Atlético Mineiro, o desempenho do Atlético Mineiro na Sul-Americana foi tão ridículo que eu não sei se consegue vencer o Bucaramanga. O Grêmio pode vencer a Aliança Lima? Pode, mas precisa desempenhar, precisa marcar, precisa não demorar tanto para conseguir abrir um placar. Bahia e Vasco até apostam num crescimento, mas o Bahia decide fora de casa, decide em Cali, na Colômbia, e o Vasco pega o time mais difícil que é o Del Valle, que não está no seu ápice como viveu, mas é um time que tem um certo histórico de eliminar clubes brasileiros. É um clube que no Equador dá trabalho. Quanto o próprio River Plate, líder do grupo do Del Valle na Libertadores, foi um 2-2 no Equador e um baile na Argentina. Só que em casa o Del Valle tem esse costume de dar trabalho. Então assim, vamos ver se vão ser 11 esses mantidos, se esse número vai diminuir para 7, para 8, para 9, para 10, vamos ver. Porque eu espero que os clubes brasileiros desempenhem melhor a partir do mata-mata. Eu não vou dizer aqui que realmente aquele discurso do começo do ano está certo, de que tem que diminuir ou tem que manter as vagas. Não vou dizer sobre isso. Acho que 32 clubes da Libertadores, mais os clubes de pré, pensando também que são 32 grupos na 32 clubes para 8 grupos na Sul-Americana, acho muitos times. Para mim, muito mais do que discutir, debater sobre clubes classificados, a gente precisa falar sobre regulamento e quantidade de clubes em ambas as competições. Porque eu falo do Brasil, mas não é como se o nível na América do Sul estivesse tão alto. Muito longe disso. Então, assim, é só a gente ver que o Boca não estava em nenhuma das duas competições. Mas, enfim, eu realmente espero que o desempenho dos brasileiros melhore e que a gente tenha até, inclusive, uma vitória brasileira possível de acontecer tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Mas eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês também a opinião sobre esse trajeto que os brasileiros cursaram até esse momento em ambas as competições internacionais. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal caso não esteja inscrito. Amanhã é dia de final da Champions, espero trazer um pós no domingo, talvez. Vamos ver, né? Mas eu vou ficando por aqui. Fui.